Esta é a 8ª pregação da série O Último Dia. E o propósito dessa série, eu queria lembrar vocês, é entendermos que Jesus fixou um dia lá no futuro, para a sua volta, para que a gente possa viver cada dia, no nosso presente, na expectativa daquele dia. Senão a gente vai viver a vida. E Jesus quer muito mais que isso. Ele queria que você e eu entendêssemos o seu projeto, o seu propósito. Então Ele nos ensinou, Ele nos comprou, Ele foi, você conhece a palavra de Deus, prometeu que vai voltar, e é exatamente assim, a gente só não sabe o dia, mas Ele queria que nós vivêssemos cada dia na expectativa. Então, em outras palavras, o que Jesus está nos ensinando é que o que a gente faz hoje determina como será aquele dia, como será o nosso encontro. Por isso, estamos ouvindo muito sobre isso. E o texto bíblico hoje é o texto de Atos 1, capítulo 1, versículos 6 ao 14, e tudo o que a gente vai discorrer, o que eu vou falar com vocês nessa manhã, foi a resposta de Jesus a uma pergunta dos seus discípulos, e que diz o seguinte: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Jesus já havia ressuscitado. Quero que você veja um pouco isso comigo, antes de você achar que eles fizeram uma pergunta sem conhecimento, porque essa é a impressão que a gente tem. Claro que eles não tinham todo o conhecimento, mas tem uma coisa muito interessante. Jesus já havia ressuscitado, ele tinha feito, e você vai ver, talvez eu fale um pouco mais sobre isso no domingo que vem, a vida de Jesus e o ministério de Jesus com seus discípulos é marcado de muitas refeições à mesa. Você vai ver isso, e logo que ressuscita, muitos desses encontros que ele tem com eles, e eles perguntam: vocês têm alguma coisa para comer aí? Quero sentar com vocês, vamos comer? E à mesa, por isso que a última coisa foi uma ceia, à mesa, esse relacionamento, essa comunhão maravilhosa. Espera-se que a nossa igreja, que a nossa vida viva, que nós vivamos a nossa vida assim. Então Jesus ressuscita, e o que ele faz nesses encontros é verdade, é redirecionar, reanimá-los, porque eles naquele momento não tinham entendido nada mesmo. Então morreu aquele que nós achamos que ia ser o nosso rei. Champlin, um comentarista bíblico, diz assim: os que estavam querendo saber, o que eles estavam querendo saber era porque o reinado dos céus sobre esta terra não começou imediatamente depois da Páscoa. A solução estava consumada. Quando você olha para o ministério de Jesus, ele termina lá dizendo: tudo está consumado. Então, a solução estava consumada, o pecado do mundo havia sido tirado, a morte tinha sido destituída pelo seu poder, e de onde está a morte, o seu aguilhão, Satanás, que é o seu ferrão, Satanás estava derrotado de todo o poder, foi entregue na mão de Jesus, ele foi derrotado. E ele continua: não era imperioso que agora viesse o cumprimento das promessas do reino que eles esperaram pela vida toda? E uma vez que o derramamento também do Espírito Santo também fazia parte da irrupção do tempo messiânico, o reino não deveria começar e com o derramamento. Então, Pentecostes vem, o derramamento, Jesus prometeu, então por que não aqui? E ele continua: por essa razão, porque eles tinham tudo isso na mente, a resposta de Jesus não contém qualquer conotação de crítica ou de repreensão sobre essa expectativa, porque era uma expectativa correta, era normal. Jesus, ele veio implantar o reino, então todas as coisas aconteceram, então por que não? Por que não agora? Ele somente declara. A resposta de Jesus, em vez de uma crítica, foi: não compete a vocês saberem os tempos e os prazos que o Pai fixou para a autoridade, sob a autoridade dele. Algumas lições que eu queria que você me acompanhasse. A lição para mim quanto à resposta de Jesus, primeiro é: não importa quando, leia lá comigo, não importa quando, mas sim a certeza de que acontecerá. É verdade que nós estamos falando muito sobre o último dia, e a gente começa a criar essa expectativa sobre o último dia. Mas o que Jesus quer dizer: olha, não importa quando, não é essa a preocupação de vocês. Isso é para o Pai, Se preocupe com uma coisa, tenha certeza, não perca isso no seu coração, de que Jesus
vai voltar. Eu sei que tem muitos cristãos, e possivelmente você, e há muita dúvida nesse assunto, sobre a volta de Jesus. Há muita coisa escrita, muita coisa tem sido ensinada, tem pontos diferentes sobre a vinda de Jesus, e todos eles, quando você ouve, eles têm razão, se você olhar a Bíblia. Então é muito interessante, eu nem sei porque Jesus permitiu assim, mas eu creio que talvez é bem por isso mesmo, não quero que a gente se preocupe com isso. Mas eu creio que da mesma forma que Jesus orientou os seus discípulos, e o que ele está falando aqui, nós devemos aplicar e entender para as nossas vidas. Podemos não entender o tempo de Deus, porque ele já diz, olha, vocês não vão entender, vocês não vão conhecer. Eu estava conversando com a minha netinha, ela estava dizendo assim para mim, olha, eu conversei com Jesus e eu sei quando ele vai voltar. E foi longe a conversa. Eu sei que ele vai voltar, Jesus vai voltar. E eu já sei o dia. Eu fiquei até pensando, falei, será que ele fez isso mesmo? Revelou para ela? Por que não, né? Mas eu falei, olha filho, eu acho que você não sabe ainda não, porque Jesus disse que ninguém sabe, só o Pai sabe, então... Não, eu sei o dia que ele vai voltar. E ficou assim. Amém, amém. Mas o mais interessante é, eu sei que ele vai voltar. Amém, irmãos? Eu sei que ele vai voltar, essa é a certeza do nosso coração. Não pode haver dúvida sobre esse evento, da volta de Jesus. E veja, a nossa vida, Jesus está falando sobre isso porque a nossa vida, nós vamos nos envolvendo de tal maneira que nós perdemos a perspectiva dele. A oração de Jesus, que ele nos ensinou, a oração que nós chamamos de o Pai Nosso, diz assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a oração. A gente precisa voltar para a oração, irmãos. E a oração, eu sei que a oração tem que ser uma oração que vem do seu coração, deve vir, mas nós devemos olhar para a oração de Jesus e entender. Ele diz, quando vocês orarem, orem assim. Não é uma oração de repetição, mas é uma oração em que você tem entendimento e compreende o que está fazendo, e essa oração é que nos dá entendimento. Claramente como devemos orar, e numa das coisas aqui, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, para mim e você, não importa quando isso vai acontecer, mas nós devemos fortalecer a nossa fé, a nossa esperança de que Ele virá, que Jesus virá, e que Ele precisa, e você e eu precisamos nos encontrar com Ele em obediência e em santidade. Olhar para a nossa vida e ter certeza que nós estamos em obediência e em santidade ao Senhor. No livro de Apocalipse, pensando sobre os tempos, se você quer entender sobre esse controle de Deus, Apocalipse 20, de 1 a 3, diz assim, vi descer do céu. Um texto que geralmente a gente não lê, a gente lê todos os demais, nós sempre estamos procurando uma palavra para fortalecer, né, caixinha de promessa, né, tudo posso naquele que me fortalece, há tantas coisas na palavra de Deus, e diz assim, vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave, só ouça isso, a chave do abismo e uma grande corrente, visualize isso, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse 1000 anos, e depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E dá a entender que eles estavam esperando, nós queremos isso, Senhor Jesus, implanta o seu reino aqui. E Isaías 11, 6 a 9, eu não vou discorrer sobre isso, é só para você entender o contexto. Diz assim, que naquele período, o lobo viverá com o cordeiro. Hoje é um perigo, né, a gente andar nas nossas caminhadas, eu sei que é proibido. Se você tem um animal grande, você tem que ter aquela, não sei como é que chama aquilo, mas aquela focinheira lá que eu não lembro o nome, que põe, porque você não pode andar com ele, é perigoso. E a gente sabe, do nada um animal dentro dele há algo, ele pode simplesmente estranhar você, ferir você. Mas aqui está dizendo assim, o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão e o novilho, o gordo, pastarão juntos. E uma criança vai guiar esses animais. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Olha o quadro. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora.
Desespero ficar perto de uma cobra. Saber que a criança enfiou a mão onde tem cobra, piorou, né? Quem é que não teve uma criança que já apareceu com uma cobra? Né? Os meus fizeram isso na chácara. Olha, eu quero pegar, pelo amor de Deus. Aí você sai desesperado. Você não sabe o que é isso, né? Então, colocado dentro de algo perigoso. Ninguém fará nenhum mal, diz assim, nem destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte, pois a terra, olha só isso, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Será um período de justiça. Aí você não tem direita, não tem esquerda, não tem centro, que você não sabe o que é isso, né? No Brasil não tem isso aí, só tem, é uma coisa usada, mas é tudo a mesma patota, a mesma panela, a mesma bagunça, a mesma brincadeira. E ele está dizendo, vamos implantar um reino com justiça, Deus irá reinar, nós iremos reinar com ele, e o mundo vai experimentar o que é justiça por 1000 anos. É o desejo do coração. Então, precisamos entender, os tempos estão determinados por Jesus, nós devemos, como discípulos por Deus, né, ansiar para que o reino de Deus venha. Se você tem que buscar alguma coisa todos os dias, venha o seu reino. Seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita no céu. Não está dizendo para ser feito no céu, já é feito no céu. E o desejo do seu coração é, assim como é lá, que seja aqui, no meu país, na nossa igreja, na minha família, onde estivermos, que seja assim na nossa cidade. Venha o teu reino, Senhor Jesus. E mesmo que ele demore para vir, nós sabemos que ele virá e que nós reinaremos com ele. Que nada demova isso do seu coração, a certeza, não importa quando, mas ele virá. Amém, irmãos? Segundo, não importa o que ainda virá, estaremos sob os cuidados de um Pai amoroso. Amém? Você pode colocar lá no lugar, estarei sob os cuidados. Vamos ler comigo? Não importa o que ainda virá, estarei sob os cuidados de um Pai amoroso. Uma reportagem de uma fundação, Edson Queiroz, lá de Fortaleza, muito reconhecida no mundo, inclusive. Uma reportagem dela diz o seguinte, abre aspas, o mundo pós-pandêmico, durante algum tempo, ainda vai estar muito contaminado pelo que aconteceu. A minha hipótese, e eu pulo uma parte, e no resumo, a minha hipótese é que, ele falando ainda, a minha hipótese é que a sombra do surgimento de novos vírus, ou mesmo da permanência residual do novo coronavírus, pode perdurar. Sombra, ele está usando a palavra. Então, o mundo pós-pandêmico terá essa sombra, ele diz, por algum tempo, e essa sombra pode influenciar, inclusive, grupos prioritários. Ele diz, a pandemia teve influência sobre a psicologia das massas, e o signo do medo ainda perdura um tempo. Nós estamos agindo diferente, nós estamos preocupados, por mais que a gente saiba que tem que se relacionar, nós temos medo o tempo todo. E fecha aspas. Pessoas me perguntaram, constantemente me perguntam, na verdade, agora falando de mim, será que nós vamos ter que tomar a vacina todo ano, agora? E o problema é com essas variações, será que vão ter que, influenza, você já toma 3 coisas junto com ela. Aí, será que nós vamos ter que tomar a vacina já estão falando da terceira, minha sogra já está esperando a terceira, acho que vários de vocês, a terceira dose, e o que será? Essa é a pergunta, a gente vai depender disso, vai viver assim? Nós vamos sempre ter que usar máscaras, todo lugar que a gente foi, será que vai ser assim daqui em diante? Ó, a pergunta, podem vir outros vírus piores que esse? Será que isso virá? Deixa eu relacionar isso com o que Jesus está falando aqui no versículo 7. Ele diz assim, ele lhes respondeu, vamos ler juntos? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. No versículo 7. Por que é que eu estou falando isso e dessa forma nesse texto? Porque o Deus que estabeleceu tempos e datas para os acontecimentos, eu queria que você acompanhasse nesse raciocínio. Será que ele não saberia que teria, no meio desse trajeto, pestes, como isso?
A gente não vê Jesus já falando, ó, haverá pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, todo tipo de coisa. Então, Jesus já sabia disso. Isso não é novidade para ele. Deus já sabia. Então, ele sabia o que cada um de nós teríamos que enfrentar até a sua volta. Tudo está escrito. Ele sabe de todas as coisas. Então, você e eu precisamos viver a nossa vida assim, por mais que tudo isso nos cause medo. E essa fala de Jesus, é isso que eu estou tomando emprestado para a nossa realidade hoje, é uma fala carregada de amor e segurança, não é uma repreensão. Jesus não está puxando a orelha. Jesus está falando algo, olha, vocês podem descansar em uma coisa. Tempos e datas estabelecidos por um Deus, que ele diz que se apresenta como um pai faz com um filho. Ele não apresenta Deus de outro jeito. Tanto que ele é um filho que vem. Interessante dele, podia vir como um Deus. Somente, Jesus, eu sou Deus, eu vim aqui, nós vamos ter uma conversa, eu quero dizer como vocês são pecadores, são horríveis, que a vida de vocês é uma desgraça, e vocês só fazem o mal, já tentei de tudo, então agora eu vim aqui como Deus, eu quero ter uma conversa com vocês e dizer vocês têm que mudar. Porque se vocês não mudarem, não fizerem o que eu quiser, porque essa é a visão dos deuses, né? Quando você olha lá, se você não fizer, eu vou te punir, e você vai pagar, eu vou arrasar com a sua vida. Parece? Não, ele diz assim, há um pai, e quando os discípulos estão perguntando, queríamos conhecer mais sobre Deus, Jesus diz assim, olha, aquilo que vocês me viram fazer todos os dias, assim é o Pai, ele está dizendo. E vocês estão pedindo para eu mostrar o Pai? Ele falou, tudo que eu fiz foi no nome do Pai, foi para a glória do Pai. Então, a revelação de Deus, quando Ele quis se manifestar a mim e a você, através de Jesus, é um pai e filho. É assim. Eu vejo assim, eu sou um pai e avô, então posso falar disto. Eu vejo assim, é como se ele estivesse dizendo para mim, você filhinho, não se preocupe, o papai vai resolver isso para você. Você já viu seu filho pequenininho diante de uma situação complicada e ele está todo angustiado, ele ou ela, perdido, e você vê, e você, não, deixa que o papai vai consertar. Não, vem cá, vem aqui no colo do pai um pouquinho. Essa ideia que eu tenho quando ele está falando que é pai, porque senão ele daria outra figura. Então viver assim, quando ele está falando para os seus discípulos, vocês vão continuar a vida de vocês, ele fala assim, vocês vão viver na dependência de um pai amoroso, que já tem tudo planejado e que tudo vai cumprir o seu propósito, não importa o nome do que vier, não importa a doença, não importa o terremoto, não importa a guerra. E quando nós lemos na semana passada dizendo que o céu vai ser destruído, a terra será, não importa. Ele diz que isso é uma punição para os ímpios, mas os seus filhos serão resgatados, aleluia, amém? Tal qual aconteceu com a arca de Noé, os ímpios pereceram, mas aqueles que entraram na arca foram salvos. Jesus é a nossa salvação, e ele está dizendo, por isso eu vou voltar. Então, quem marcou tudo isso, quando eu olho aqui, é um pai. Quem marcou tudo isso é um pai, é o Pai, é o Pai Celestial. E isso deve tirar todo o medo do nosso coração. E a Bíblia afirma que no amor não há temor. E você e eu precisamos ver assim. Só há medo e desconfiança onde não há amor. Interessante isto. Quando você sabe que é amado por seus pais, ou por seu marido, por sua esposa, não tem medo. Não há insegurança, não há desconfiança, porque o amor passa por cima de tudo isso. É uma confiança que não dá para explicar, a não ser no ambiente do amor. Jesus está falando do Deus Pai, que nos amou de tal maneira, ao ponto de nos dar, de provar esse amor e enviar o Filho para a humanidade, por mim e você, para mudar a nossa história. Jesus está falando de um pai que trabalha todos os dias, como nós vimos no versículo, na pregação anterior, na semana passada, dizendo que ele trabalha, que ele faz todo o trabalho de Deus. Você precisava entender isto. Quando você liga para alguém dizendo assim, eu queria que você fosse à nossa igreja essa semana, ou eu estou orando por você, ou eu queria que você conhecesse o que Jesus está fazendo na minha vida, você está falando do quê? Você precisa entender que toda a Trindade, todo o céu está envolvido nisto, você não está só.
Jesus precisa tirar o medo do nosso coração. Porque o que ele está dizendo assim, eu não quero que ninguém se perca. Eu quero que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus está trabalhando o tempo todo, esse Deus de amor por mim, por você e pelos perdidos, pelas pessoas que já desistiram de si mesmas e da vida. Deus não desiste. Está falando de um Deus Pai, que transforma todas as situações, pega a pior situação da sua vida, seja presente, passado, não importa, pega a pior situação. Ele diz assim, eu tenho um compromisso com os meus filhos, de transformar todas as situações em bênção na sua vida, querido. E a gente fica remoendo o passado, ou remoendo a coisa negativa, e ele está dizendo, por que você não coloca na minha mão? Eu sou o designer da vida, amém, irmãos? Eu sou da sua vida, eu posso mudar tudo isso, eu posso pegar isso e transformar numa história linda e maravilhosa. Ele está falando de um Deus Pai, que antes da fundação do mundo, traçou o seu caminho, o meu caminho. Isso para mim é maravilhoso. Deus, ao planejar o universo, antes de tudo, ele diz assim, eu planejei que vocês glorifiquem o meu nome. Se ele construiu todo esse universo tão lindo, que a gente não tem explicações, a gente só pode ficar pasmo diante de tanta beleza, de tanta grandeza. Ele diz, eu criei você à minha imagem. Isso não tem coisa mais gloriosa do que isso. Eu e você feitos à imagem de Deus. Ele colocou em nós. Para vocês serem o louvor da minha glória. Para que quando vocês caminharem e viverem, todas as pessoas virem, assim é Deus. Assim é Jesus. E Ele traçou esse caminho para mim e você antes de criar tudo. Que antes do nosso nascimento Ele escreveu, o Salmo 139 fala isso, Ele escreveu a nossa história. Até a criança que nasceu de um estupro lamentável, nós não queremos, não aprovamos, é horrível, mas a misericórdia de Deus é tão grande, que Ele tem uma história para aquela criança, para ela se encontrar e ser amada, e a gente ouve disso, de pessoas que tinham tudo para dar errado na vida. Eu era alguém assim, não de estupro, mas alguém que tinha tudo para dar errado na vida, eu e minhas 3 irmãs, e a gente vê como Deus pega a gente na história e reescreve essa história. Não há história que Jesus não possa mudar. Antes do seu nascimento, Ele diz, eu te vi. Você não tinha forma nenhuma, eu continuei te vendo. Cada detalhe da sua vida, enquanto estava sendo entretecido, eu vi, e eu sonhei, e eu planejei. E eu quis que a sua vida fosse a vida mais especial que pudesse ser. Precisamos crer nisso, irmãos. Um Deus Pai amoroso, que escreveu já a nossa história. A gente só precisa conhecer essa agenda e falar com Ele. E Ele diz assim que nessa trajetória, a nossa história será linda, porque veja só, termina com novos céus, termina com nova terra, termina com um paraíso. Nós estragamos tudo do paraíso que tinha, e nós estamos vivendo esse período, no máximo 70, 80, 90, 100 anos, estão dizendo que a gente vai ver um pouco mais. Eu não sei se a gente precisa disso, né? Mas sofrimento eu quero é que Jesus volte logo. Mas em Apocalipse está dizendo, espera lá, não desanime. Apesar de dessa tragédia, Jesus é a solução e Ele reescreve a história e termina com um paraíso novamente lá em Apocalipse, dizendo, novos céus, nova terra. Termina assim, termina com recompensas. Ele diz, aquele que for justo, que enfrentar toda a vida e não desistir e não se envergonhar, diz que aquele que for vencedor, ao vencedor darei. Não tem um vencedor. Todos aqui e todos que me assistem foram chamados para vencer em Jesus. E vão ser recompensados, ele diz. Os da direita vão ser recompensados. Vinde benditos do meu Pai. Entre para aquilo que eu já tenho preparado antes da fundação do mundo para vocês. Mas ele vai além. Estamos sofrendo com o nosso corpo, com dor, com tantas coisas que nós temos nesse mundo, com doenças. E ele diz assim, um novo corpo, nova vida, nova história. Num piscar de olhos na volta de Jesus, nós seremos transformados. Mortos ressuscitam a vida. E eu e você teremos um novo corpo, um novo nome, uma nova história, um novo projeto do Deus que cria, um Deus que é criativo, um Deus de coisas novas. E para completar esse final, né, de história linda, o final de tudo isso é nós sermos tudo quanto Jesus é. A criança cresce olhando para heróis. Eu tive que cuidar com o meu mais velho, porque nós demos uma roupa para ele de Superman, e ele subiu no sofá e quis voar, e quase que a gente passa o maior apuro da vida.
né? Mas é isso. Nós passamos a nossa vida olhando esses poderes, essas coisas, desejando. Mas aí eu queria dizer para você, não perca isso não, porque você vai voar, meu querido. Amém? Mas não é por causa de voar, não é isso. Agora é uma coisa nova, nós vamos ter a mente de Cristo, o corpo de Cristo, que é espiritual, o poder de Cristo. E nós vamos fazer coisas e viver coisas inimagináveis. Inimagináveis. Se você acha que eu estou viajando na maionese, leia a palavra. Leia lá e você vai ver. Nós vamos ser tudo quanto Jesus Cristo é. Dá para entender? Dá para entender, irmãos? E isso que você está vivendo, o sofrimento e as coisas que nós estamos vivendo aqui, é treinamento para isso, para ser tudo quanto Jesus Cristo é. Tudo que você está enfrentando é treinamento. Não importa o que acontecer, sua vida estará segura nas mãos de um Pai amoroso. Viva assim cada dia. Não importa quanto, em terceiro. Não importa quando, né? Em terceiro, enquanto Jesus não vem, fale comigo lá. Enquanto Jesus não vem, viva e sirva no poder do Espírito Santo. Quanta distorção sobre o que significa ser cristão nos nossos dias. E eu não tenho dúvida que o que Deus está permitindo a igreja passar é para rever conceitos de pastores, conceito de liderança, o que é ser pastor de verdade, o que é ser um membro de verdade, o que é ser discípulo de Jesus, e a gente entender o que é a religiosidade na nossa vida e trocar por espiritualidade, que é muito diferente. Religiosidade tem a ver com as coisas que nós tentamos fazer para agradar a Deus. Espiritualidade é uma caminhada com Ele, que nós temos um estilo de vida em que nós fazemos como resultado do que somos. Enquanto na religiosidade nós tentamos provar que somos pelas coisas que fazemos. E não tem nada a ver. Então, qual é a distorção? O evangelho da prosperidade que se tornou o centro da atenção das pregações da igreja em geral. Prosperidade. Qual é a preocupação? Uma preocupação egoísta, material, mundana, destruindo a igreja de Jesus, destruindo o nosso país. Um país que com tantos evangélicos e com tanta corrupção, com tanta vergonha, dentro da própria igreja, inclusive. A própria igreja que está lá profetizando besteira. Vai mesmo, meu servo, é assim, Deus te chamou. Deus, pelo amor de Deus. É Jesus, é a igreja de Jesus. Servo, somos todos nós, cada um de nós, a incumbência de viver uma vida santa. Para mudar a história desse país, muda com a sua mudança, com a minha mudança. Claro que nós vamos votar, claro que vamos nos esforçar, mas nós sabemos que não é de cima para baixo, é de dentro para fora. É dentro do meu coração para o mundo, e a gente muda, assim que se muda um país. Mas nós estamos destruindo, a igreja de Jesus está destruindo, e você talvez esteja atrás disso. Você que me assiste agora, talvez você que, alguém que não seja da nossa igreja, que assiste, vai ver isso. Como é que vocês têm um pacto aí para a gente orar, para mudar as coisas? Como é que a gente contribui aí para a gente ser abençoado? Jesus já fez tudo que tinha que ser feito. É de graça. Só que é obediência nossa. Também a igreja da nossa geração é uma igreja consumidora. E talvez você seja um desses. Você que me assiste, você que está sentado aqui. É uma igreja totalmente voltada em ser servida e pouca ou nenhuma preocupação em servir. Jesus diz, eu vim para servir, não para ser servido. E nós vivemos uma época, uma geração que... Qual o culto melhor para eu assentar? Onde que tem ar-condicionado? Onde que a gente não precisa dar... Que o dízimo não é 10%. Na verdade, nós não damos dízimo, nós damos tudo que nós somos para Deus. Dízimo é coisa para quem é servo. Diz que o servo que só faz o que manda é inútil. Jesus usa exatamente a figura da mulher viúva, que diz, quanto que ela deu? Deu tudo o que tinha. Falou, essa é a diferença. Se a gente não entender isso, a gente vai ter que pregar um monte para ficar tirando dinheiro do povo, chamando o povo de ladrão, para ver se eles dão, e não é nada disso. É o coração nosso que precisa ser transformado. E aí eu não estou falando isso aqui, é de menos, essa questão de servir não tem nem a ver com isso, isso é uma das coisas.
A gente foi chamado para ser sal e luz nesse mundo e tocar as pessoas e não para a gente. A graça é assim. O amor de Deus é doação. O amor de Deus na nossa vida é doação. Não é retenção. Eu me doar, eu tocar as outras vidas. Esse é o chamado. E aí nós temos então uma igreja assim da prosperidade, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Uma igreja que agora eu tenho o carrão, agora eu tenho a casa, agora eu sou o chefe, agora eu não sou mais cauda. Sério, vai para o inferno agora só na frente, mais rápido. Você não é cauda agora, você chegou primeiro. Louco, essa noite pedirão contas. Você é rico mesmo, mas você é rico para com Deus? Entende a diferença? Veja o que Jesus está falando aos discípulos. No versículo 6 ele faz a pergunta, que nós já vimos. No versículo, eles fazem a pergunta, os discípulos. No versículo 7, Jesus começa a responder que os tempos competem a Deus. Mas no versículo 8 ele diz qual é a sua competência. Qual é a missão da sua vida e da minha vida. Será que a gente esqueceu disto? Vamos ler comigo? Ele diz assim, olha, o que compete a vocês, queridos, até eu voltar. Ele diz assim, mas, vamos juntos, irmãos? Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está falando, é isso. É com isso que vocês devem se ocupar e se preocupar. Esse deve ser o foco e a busca e a dedicação da vida de vocês. É aí que vocês vão se empenhar, é nisso que vocês vão se empenhar e dedicar até o dia que eu voltar. 3 coisas que eu quero falar sobre isso aqui rapidamente. O que é que cabe a você hoje? O que cabe a você e a mim agora? Primeiro, tenha certeza que o Espírito Santo habita em você. Você não pode ter essa dúvida, não pode existir na mente de um crente. Essa dúvida não pode existir na mente de um cristão. Tenha certeza que o Espírito habita em você. E eu vou te dar uma regrinha muito simples. Como é que você tem essas certezas? Quem responde é Pedro, em Atos 2:38. Ele diz assim, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e ele diz, e receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Para as pessoas que se batizaram, Otávio e Ivana, no próximo a gente vai ter microfones melhores lá em cima para vocês ouvirem. Assim que eu acabei de batizar, eu disse, recebam o Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Porque a mudança, a transformação é o Espírito que habita em nós. Por isso, é assim que a gente sabe que recebeu. Se passamos por isso, não é porque pertencemos a uma igreja, não é porque damos dinheiro para uma igreja, não é porque ajudamos as pessoas com boas obras, não. É porque arrepender é assim, eu reconheci quem sou, a miséria da minha vida, eu não posso fazer nada. Segundo, reconhecer primeiramente, tenha certeza que o Espírito habita em você. Segundo, busque diariamente uma vida cheia do Espírito Santo, porque é isso que está dizendo aqui. Nós tratamos, eu vejo muita gente tratar a sua vida espiritual, talvez você é assim, como certas pessoas tratam o carro. Nunca fazem manutenção e esperam que o carro continue perfeito e não quebre. Comprou um carro, ele estava bom, e agora vamos usar, e vai viajar sem verificar como está. Muita gente faz isso. Talvez você seja assim. Outra coisa, não abastecem. Você já viu aquela... Quantos de vocês a luzinha amarela acende por semana ou por, sei lá, uma luzinha amarela dizendo assim, está lá na reserva, querido. Está acabando, né? O ponteiro já disse, e a luz amarela acendeu, e você está andando com o carro. Você sabia que a multa, se pegarem você, se o seu carro parar por falta de combustível, eles vão considerar você irresponsável e culpado e vão multar você pela falta de combustível. Você não se preparou para isso. E muitas vezes a gente para o carro num lugar, expondo a família da gente, ou expondo outras pessoas, dependendo de onde parar, pode causar um grande acidente. Um carro parado e você lá empurrando. E aí parece que estamos vivendo assim, entregues à sorte. Quem brinca com a questão da manutenção do carro e também do combustível, está aguardando alguma mágica acontecer, né? Eu acho que de repente esse ponteiro sobe, não, de repente eu consigo andar mais alguns quilômetros e vai indo. E a gente faz assim com a vida espiritual. Um carro sem manutenção quebra, sem combustível para.
A gente precisa entender isso sobre o que é, por isso que Paulo está dizendo, enchei-vos do Espírito. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, ele está em nós. Todos os dias há desgaste da nossa vida espiritual, com todas as coisas que acontecem, consomem a nossa espiritualidade. E aí nós nos alimentamos de Deus todos os dias para que a nossa fé e a nossa força revigorem. Por isso precisamos viver uma vida e buscar uma vida cheia do Espírito todos os dias. Como que a gente faz isso? Leitura, oração, não tem mágica. Leitura diária, não leitura de promessa, caixinha de promessa, é uma leitura sistemática da Bíblia. Você começou o livro de Gênesis, termina de ler o livro de Gênesis. E leia. Eu não consigo ler num ano, leia em 10, irmão, mas leia a Bíblia. Fale com Deus. Uma caminhada íntima com Deus, pela leitura, oração, meditação, obediência, igreja, serviço, compromisso. É assim que a gente se alimenta de Deus. Jesus disse assim, quem de mim se alimenta, né? O que veio depois? Viverá por mim. Em outras palavras, está dizendo, do que você alimenta é o que é o poder para você viver. Netflix, Prime, Amazon Prime, o que mais? Disney, até verdade, celular, né? WhatsApp, não sei o quê. E depois, pastor, meu casamento foi beleléu, não sei o que houve. Estava tudo bem. Pastor, minha vida espiritual está uma angústia, não sei, eu não tenho vontade mais de ver Deus, mas quando você viu Ele a última vez? Domingo, quando eu fui lá na igreja. Quase que eu não vejo ainda. Terceiro, seja uma testemunha viva de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Seja uma testemunha viva de Jesus, pelo poder. Porque ele diz assim, sereis minhas testemunhas. Então, quando eles fazem essa pergunta, quando o reino virá? Seria eu e você, quando Jesus vai voltar? E a resposta de Jesus implícita aí, né, essa verdade implícita, ele diz assim, já começou, vocês não entenderam ainda, porque o meu reino é no interior do homem, eu não vou implantar um sistema de governo, meu sistema de governo é no coração, é silencioso, mas é devastador. Amém, irmãos? Amém nada, né? Meu reino é silencioso, é no coração, mas ele transforma que poder nenhum pode fazer. Ele dizia, eu estou colocando vocês como colaboradores do meu reino. Vocês estão pensando em implantar, eu estou dando a vocês a oportunidade de implantar esse reino com a vida de vocês todos os dias. Vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão continuar fazendo a obra que eu comecei aqui. Que os anjos quiseram, mas foi negado a eles, porque cabe a vocês. A missão é sua, a missão é minha, de cada um de nós. Isso que Jesus está dizendo. Mateus 5:13 e 16, Jesus diz o seguinte, fala para mim e você, como discípulos, vocês são o sal da terra. Mas ele alerta para algumas coisas, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurar? Diz que não serve quando o sal se perde, diz que a única coisa que ele serve é para ser jogado e ele vai ser pisado. Quando eu e você perdemos a nossa espiritualidade, que nós deixamos de ser o discípulo que Jesus nos chamou para ser, nós nos tornamos isso, uma vergonha, pisado e envergonhando o nome de Jesus. Muito sério isto. Versículo 14 ele diz, vocês são também a luz do mundo, sal da terra, luz do mundo. Ele diz, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ele falou assim, eu planejei isto. A minha vida, na vida de vocês, será como uma cidade edificada sobre um monte, todos que passarem vão vê-la. Não tem jeito de não ver. Mas ele diz assim, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, e assim, mas coloca num lugar apropriado para todos, para iluminar toda a casa. Ninguém faz isso. Nós colocamos num lugar em que possa brilhar e influenciar e ajudar a todos. E ele diz assim, então assim brilhe a luz de vocês
diante dos homens. Olha só, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Ele está falando a luz de vocês, sua luz. Você tem uma luz. Você ouviu isso? Amém, irmãos? Ontem no meu prédio, uma pessoa me ligou tarde da noite dizendo: eu quero te pedir perdão pela pessoa que eu contratei que te desrespeitou lá no portão. Eu quero te pedir perdão porque do jeito que o senhor não merece, não pode ser. Eu nem imaginei. Primeiro não esperava a ligação dela, mas não achei que ela pensasse assim. O que eu quero dizer para você é que a gente é a luz sem querer ser, sem querer. E Jesus faz isso na nossa vida. Ela estava incomodada, não, ele não pode ser, esse homem não pode ser tratado assim. Agora, eu não penso que eu fiz alguma coisa, se não for Jesus na minha vida, eu não sou nada, ninguém. É isso que ele está dizendo, tem que ter um brilho na sua vida. As pessoas têm que ficar incomodadas positivamente com a sua presença. A piada tem que cessar, a sujeira, o pecado, a mentira, a bagunça tem que cessar. Chegou um homem de Deus, chegou uma mulher de Deus, uma pessoa santa, brilhe, ele diz. E aí as pessoas vão olhar e vão dizer: glória a Deus. A glória é para Deus. Nossa, esse pastor, nada. Jesus é maravilhoso mesmo. Eu entendo como ele é maravilhoso. Minha pergunta a você é: sua vida está insossa? Sua vida está apagada, sem brilho? Seu chamado é para ser sal e fazer diferença nesse mundo e não ser um Zé Ninguém espiritual. Eu espero que você, se você está vivendo assim, diga: eu não quero mais ser um Zé Ninguém, uma Maria Ninguém espiritual. Por favor, Senhor Jesus, muda a minha história, muda a minha vida. Por isso, quero voltar ao início de tudo. Será que a pandemia não fez isso com você? Deixa eu rever os meus valores. Deixa eu olhar a minha fé. Deixa eu ver o que eu fiz com a minha vida. Seu chamado foi para que a sua vida brilhe com santidade de Deus. E todas as pessoas possam dizer: graças a Deus, aleluia, Deus é real. Ele existe, Ele é a verdade. E não a gente viver uma vida apagada, escondida, em que a pessoa diz: verdade, 10 anos junto, eu nem imaginei que você era crente. E eu queria que isso fosse só uma brincadeira minha. Mas duro que isso é verdade. Você foi enviado para ser testemunha de Jesus. Amém, irmãos? Enquanto você espera, faça isso, faça isso. Por último, não importa quando, fale comigo: não seja um espectador da volta de Jesus, mas sim um agente. Vamos falar juntos? Não seja um espectador da volta de Jesus, mas sim um agente. Os profetas, Jesus, os apóstolos falaram tanto da vinda de Jesus, e você está ouvindo também eu falar tanto, que é possível que você e eu agora comecemos a olhar para cima, para o alto, e a gente vive um estilo de vida esperando Jesus voltar. A nossa vida mostra que a gente está fazendo assim, ó. Ô Jesus, volta. Ô Jesus, o Senhor vem hoje. Jesus está voltando, Senhor, o Senhor sabe que a vida é dura aqui, está complicado para mim, volta hoje. E a gente fica assim. Assim que Jesus foi elevado aos céus, aparecem 2 anjos para colocar os discípulos no seu lugar, para eles entenderem a sua missão. O que eles dizem? Veja lá o versículo, slide 3, olha, está em amarelo. Por que vocês estão olhando para o céu? Ué, Jesus acabou de ser elevado, então eles estão lá. Mas como Jesus disse que ia voltar, então eles continuam lá. Ele foi, deve lá ter, bateu carteira, fez tudo que fazer, assinou ponto e volta. Por que vocês estão olhando? Diz, da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Assim, repentinamente é o que ele quis dizer. Então, voltem para a vida, ele está dizendo para eles. Voltem para a vida e vão trabalhar para o reino. Isso é o que cabe a vocês. A ideia é assim: faça como ele. Olhe para a dor, olhe para o sofrimento, olhe para as pessoas que estão perdidas e precisam ser encontradas. Jesus disse: eu vim por causa do perdido. Ele diz: então é com isso que vocês devem se ocupar. Me veja no caminhar, quando vocês estiverem indo, encontre essas pessoas caídas e feridas. Quando ele disse:
quando vocês encontrarem essas pessoas, são eu que vocês estarão vendo, é a mim que estarão vendo. Então ele diz, seja a esperança. Nas minhas palavras, você está entendendo? Seja a resposta de Jesus para essas pessoas até que ele venha. Essa era a palavra para eles, pode parar de olhar para o céu, filho. Vai trabalhar, vai servir. E o próximo versículo diz assim, eles entenderam, eles desceram do monte. Eu sei que tem um monte de gente que vai para o monte orar. E eu tenho a preocupação que tem muita gente que vai, ora. Filho, vai orando e trabalhando aqui mesmo na terra, irmão. Pelo amor de Deus, você pode até ser assaltado, ser picado por uma cobra. A presença de Deus, se você quiser separar algum lugar que você precisa estar na presença de Deus, sim. Mas não é porque você foi para o monte e falou, desce daí, filho. É o que ele está dizendo, desce do monte, vai para a cidade. Vai lá, porque é lá onde estão as pessoas. Na floresta tem fruta, no mato não tem gente. Vai onde tem gente. E sabe o que aconteceu? Eles desceram e isso aconteceu, porque pode ver, o versículo 14 lá na parte de baixo em amarelo, diz que eles passaram a agir, porque eles se reuniam sempre e ficaram em oração. No caso lá, buscando a Deus, porque Jesus tinha dito assim, fiquem em Jerusalém, espera. Então eles tinham que fazer isso. Vão lá, essa era a ação, vão lá, espere e ore até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E é o que eles estavam fazendo e o que acontece depois. Pentecostes, todos reunidos, uma festa judaica, e eles recebem o Espírito e logo em breve serão espalhados por todos os lados, até os confins da terra. Amém, irmãos? O que eles se tornaram? Agentes do reino, testemunhas de Jesus até os confins da terra, agentes da graça de Deus que chegou até você e a mim hoje. Eu selecionei e vou encerrar com isso. Eu mandei o texto e tinha um link que você lia rapidamente esse texto e colocava. Ao ler, você fala, eu fui tocado da seguinte forma por Deus. E aí me escreveu. Eu só selecionei alguns, mas me comprometo a fazer isso conforme você foi escrevendo. A Celinha me escreveu assim, será que estamos afastando ou agregando as pessoas com a nossa vida? Estou preocupada. Flávio Matias disse, o Senhor nunca nos desamparou, pois enviou o Espírito Santo que habita em nós, e é esse Espírito que nos dará todo o suporte e direção até a volta de Jesus. Olha que crença maravilhosa. Amém, irmãos? Estamos aprendendo o que é a verdade. A Marisa escreveu, a minha história é regida por Deus e eu devo confiar em sua soberania sobre todas as coisas que me impactam, tanto hoje quanto no futuro. A minha história é maravilhosa, está escrita por esse Deus amoroso. O Álvaro disse, Deus permitiu que os discípulos continuassem o ministério de Jesus e alcançasse a minha geração. Puxa vida. O que vai ser da próxima geração? Nós estamos ouvindo, já termino aí, irmãos. Nós estamos ouvindo sobre países em que foram a revolução do Evangelho de Cristo. Enquanto no Brasil nós vimos uma época em que os cinemas eram vendidos e igrejas compravam e enchiam os cinemas, e nós estamos felizes por isso. O que a gente ouve é o inverso nesses países como a Inglaterra, que as igrejas foram fechadas e vendidas para teatro e outras coisas. Os pais não viveram uma vida profunda com Deus e não conseguiram fazer seus filhos tão crentes quanto eles ou mais crentes que eles. A próxima geração dessa igreja depende de quem está aqui agora, eu e você. Depende de mim, da vida que eu vivo, da minha liderança, depende da sua vida, depende do seu comprometimento com Jesus. Se eles não tivessem entendido essa mensagem, eles não teriam morrido por essa mensagem, e essa mensagem não teria chegado até você e a mim. Essa mensagem precisa continuar, mas ela só vai continuar se você e eu entendermos que nós somos agentes da graça de Cristo. É isso que cabe a mim e a você esperarmos, até Jesus voltar, fazermos até Jesus voltar. Vamos ficar em pé. Deus, na sua infinita graça,
Entenda isso aqui. Ele planejou dar-nos de presente a Jesus. Ouviu? Deus, na graça dele, planejou isso. Ele dá a você e a mim como presente a Jesus. E depois de nos dar como presente, ele dá um presente a nós, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que vive em nós, que habita conosco, que é o poder e que tem todo o poder para a gente continuar a obra que Jesus nos chamou para fazer e nos comissionou para fazer. Minha vontade é perguntar: o que você está fazendo aqui? Sai, corre, toca as pessoas. Deus tem nos dado meios de mídias tão especiais que a gente pode tocar as pessoas de um jeito que você não imagina. Estou falando, toda semana eu oro por pessoas que estão hospitalizadas, não posso ir, e eles recebem, choram e agradecem porque sentiram a presença de Deus. Eu estou indo em mais lugares do que eu ia antes, desse jeito, falando o tempo todo, entrou em contato, estou conversando, fazendo tudo o que posso. Mas eu fico olhando as reações muitas vezes. Quantos que me responderam, quantos que leram, quantos que pararam para ler esse texto e conversar e mandar: pastor, eu fui tocado assim, só isso. Não tem certo e errado, só manda para mim. Fui tocado assim. Seu coração já começando a ser preparado. Quantos que recebem o nosso culto e não comunicam, mas a gente manda um monte de besteira, fake news o tempo todo, perdidos. Por isso que o WhatsApp funciona no Brasil, não funciona em países de primeiro mundo, funcionou mais no nosso. Porque é uma facilidade que a gente tem que pegar uma coisinha que não sabe o que é e mandar para mais alguém. E você tem o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus que cura, que liberta, que transforma, e Jesus te transformou num agente dele, e você... Para aí a graça. Será que não está na hora da gente acordar-nos? Em nome de Jesus? Amém, irmãos? E da gente entender, falar assim: olha, o que cabe a você é ser minha testemunha. E é interessante que não é nem dar testemunha, é ser. A testemunha só pode contar o que aconteceu, ela não pode criar coisas, ela não pode inventar coisas, ela vai presa se fizer isto. Você não precisa fazer isso, deixa com o Espírito Santo fazer o que tem que fazer. Mas deixa eu dizer o que aconteceu na minha família quando Jesus entrou. Deixa eu dizer como é que eu enfrento essas situações e como as pregações da nossa igreja, o louvor da nossa igreja, o ambiente da nossa igreja e os irmãos nos ajudam a enfrentar esse momento tão difícil onde muitas pessoas estão desesperadas. Jesus nos chama para isso. Fecha os seus olhos. Pai, não deixa a gente ser um mero espectador da sua graça e nem consumidor da sua graça, mas sermos agentes, como o Senhor nos ensinou nesse dia. Somos testemunhas, somos sal, somos luz para esse mundo. Desperta-nos para Ti, ó Espírito Santo de Deus. Venha sobre nós, venha sobre as nossas vidas. Leva-nos de volta para o primeiro amor, naquele nosso encontro maravilhoso contigo. Cura-nos do pecado, liberta-nos dos pecados, transforma as nossas vidas, encha-nos do Teu poder para vivermos a vida que o Senhor comprou para nós na cruz. Ajuda-nos a sermos significativos para esse mundo, que onde chegarmos o brilho de Jesus chegue, onde estivermos que o brilho de Jesus paire, quando abrirmos a nossa boca, que a presença de Jesus seja manifestada e sentida, que o poder de Deus atue, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma semana... Aleluia, uma semana abençoada no nome de Jesus.